Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, então, grande beijo no coração para vocês. Ótima semana a todos. Mais um dia se fez o Senhor, que sejamos gratos, mais um amanhecer, mais um milagre da vida concedido a cada um de nós no dia de hoje. Em tudo da graça, meu nome é Wilson Silva, aqui de Salvador, Bahia. Quem quiser interagir comigo por meio de telefone ou WhatsApp, DDD 719 9146 4641. Fique à vontade para interagirmos, viu? No final desse vídeo eu peço que você compartilhe esse vídeo para seus amigos, grupos de WhatsApp, que você dê o seu like, que você aperte no sininho para receber notificação, para receber novos vídeos que a plataforma irá distribuir. E, mais importante, e de graça, absolutamente de graça, se inscreva nesse canal para que possamos crescer e assim alcançar vidas, ok? Vamos para mais uma palavra no dia de hoje. E a palavra no dia de hoje é sobre dízimo. E hoje eu quero discorrer com essa camisa aqui, né? Dízimo, a galinha dos ovos de ouro dos pastores. E ampliando, pregadores, apóstolos, bispos, etc, etc. Quero discorrer hoje de forma profunda e sempre pautado na palavra do Altíssimo, na lei, antes da lei e falas do dízimo durante a graça. Também tem, ainda sob a lei, que alguns dizem que é Novo Testamento, quando Jesus de Nazaré esteve aqui, nos livros históricos de Mateus, Marcos, João e Lucas. Também vamos discorrer o dízimo hoje de forma muito profunda, tranquila. Não se apresse. Esse vídeo é para você que quer realmente entender e desmistificar a sua mente essa mentira impregnada no Evangelho. Olha, tem uma frase que é complexa, mas é uma verdade. Eu vou tentar trazer para você aqui para você entender um pouco. Dizem que uma mentira contada diversas vezes, ela torna-se verdade. Porém, essa mentira será sempre uma mentira, porque mentira não é verdade. Mas como é que essa mentira torna-se verdade se ela é mentira? Complexo, né? Mas é verdade. Porque uma mentira na mente, massificada diversas vezes, para essa pessoa que recebeu essa mentira, ela se tornou uma verdade. E na mente agora cauterizada dessa pessoa, ela vai ter aquela mentira como absolutamente verdade na vida dela. Por isso, muitas pessoas estão presas o maior engano, o maior roubo da história da humanidade, chamada-se dízimo na graça. Não é o dízimo de Moisés, que lá foi uma verdade, como foi implementado e como foi feito. Mas o dízimo implantado na graça, no Evangelho puro de Jesus Cristo e também disseminado pelos seus apóstolos, é o maior roubo da história da humanidade no meio religioso. Nós vamos hoje desmistificar, trazer para você minuciosamente os detalhes, para quem foi escrito, por que foi escrito, como era feito, como era dado, o que era, por que alguns usam Abraão, que foi antes da lei dada a Moisés, que deu ou pagou os dízimos, tentando na sua mente fazer com que você diga assim: mas Abraão deu, foi antes da lei. Se Abraão deu antes da lei e Deus disse que por meio de Abraão todas as nações das terras seriam abençoadas, então eu também posso dar o dízimo porque Abraão deu e era antes da lei. É muito inteligente. Eles são muito inteligentes.
Não pense, não se engane que esses caras que estão aí, que usurparam o lugar de Cristo, não são inteligentes não, são muito inteligentes. Astúcia da serpente na mente deles e sabem trabalhar muito bem a mente das pessoas. Isso eu preciso confessar. Porém, vamos lá. Para quem e por quem e por que é usado o livro de Malaquias e o versículo mais famoso que as músicas do cantor Roberto Carlos? Malaquias 3:10, né? Não precisaria nem ler, porque de tão famoso que é, a pessoa já sabe de cor, né? Mas Malaquias 3:10 diz assim: pega a sua palavra, acompanhe direitinho, sem pressa. Esse estudo vai ser um estudo longo, mas com detalhes. Trazei o dízimo completo para o cofre do templo, para que haja alimento em meu templo. Façam essa experiência comigo, diz Javé dos Exércitos. Vocês hão de ver, então, se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vocês as minhas bênçãos de fartura. Acabarei com as pragas das plantações, para que elas não destruam os frutos da terra e não devorem a vinha no campo, diz Javé dos Exércitos. Todas as nações chamarão vocês de felizes, pois vocês hão de ser um país de delícias, diz Javé dos Exércitos. Essa é uma parte do verso de todo o livro de Malaquias, que faz parte da Velha Aliança. Agora, se faz parte da Velha Aliança, para quem foi escrito? Profeta Malaquias. É dito a ele a responsabilidade dele trazer essa sentença. Para quem, Wilson? Capítulo 1. Fazer uma pergunta. Você já se deu o luxo de ler todo o livro de Malaquias? Deveria. Deveria. Mas enfim, né? Se fazer uma pesquisa, menos de 1% já leu. De todos os evangélicos aí. Menos de 1% já leu. Malaquias capítulo 1. Oráculo. Palavra de Javé a Israel, por intermédio de Malaquias. Vou ler de novo. Palavra de Javé ao Brasil, à Espanha, ao Japão, à Croácia. Não. Palavra de Javé a Israel, por intermédio de Malaquias. Primeiro ponto. Você precisa mistificar a sua mente. Sentença, oráculo do profeta Malaquias a Israel. Então, a carta começa dizendo que essa sentença, esse oráculo, foi para Israel. Não foi para o Brasil. Não foi para uma outra nação. Primeiro ponto. Opa! Foi para quem? Para Israel. Capítulo 2. Agora, sacerdotes, é para vocês a seguinte ordem. Se vocês não me escutarem e não tiverem no coração desejo sincero de glorificar o meu nome, diz Javé dos Exércitos, eu lhes mandarei a maldição, e em maldição transformarei as bênçãos de vocês, e vos amaldiçoá-los, porque nenhum de vocês as leva a sério. Capítulo 2. Lê de novo. Agora, sacerdotes, presta atenção. Início da carta, sentença para Israel. Capítulo 2. Agora, sacerdotes. Quem era? Sacerdotes.
todos que eram da tribo de Levi, que ministravam no templo, no altar do templo, eram sacerdotes da tribo de Levi. Ok? Agora, vamos lá para o capítulo 3. Sabendo que essa sentença foi para Israel, sabendo que ele estava falando com os sacerdotes, agora você entende que foi para Israel, que estava se falando com os sacerdotes. Os sacerdotes eram representação do povo de Israel. Ele vem, capítulo 3, verso 6 em diante. Eu sou Javé e não mudo. Vocês, ao contrário, filhos de Jacó, vocês não se definem. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se afastam dos meus estatutos e não guardam os meus decretos. Voltem para mim, que eu também voltarei para vocês, diz Javé dos exércitos. Mas vocês perguntam, em quem precisamos voltar? Pode um homem enganar a Deus? Pois vocês me enganam. Vocês perguntam, em que te enganamos? No dízimo e na contribuição. Vocês estão ameaçados de maldição. Vocês quem? Vocês quem? Capítulo 2. Sacerdotes. E mesmo assim estão me enganando. Outra tradução, me roubando. Vocês e a nação inteira. Qual nação? Qual nação? Capítulo 1. Sentença de Javé a Israel. A sentença não foi para as outras nações. Aliás, as outras nações. Diz aqui no verso 12. Todas as nações chamarão vocês de felizes, pois vocês hão de ser um país de delícias, de Javé dos exércitos. Pelo exemplo de Israel, as outras nações iriam contemplar, mas a sentença dada sobre os dízimos e ofertas que eles estavam enganando ou roubando foi para Israel, foi para os sacerdotes, no qual o profeta Malaquias, levantado, traz esse oráculo, traz essa sentença. E mesmo assim estão me enganando, vocês e a nação inteira. Agora pergunta aqui um pouquinho. Por que a nação inteira? Porque eles representavam a nação, mas a nação não estava trazendo esses dízimos, essas ofertas, só que eles, como representantes de Deus, estavam roubando a ele, tirando, enganando, dando o pior para Deus, dando o pior para Deus. Então, por causa deles, por causa dos sacerdotes, que era a representação do povo, a nação estava sendo amaldiçoada. Tragam o dízimo completo para o cofre do templo, para que haja alimento em meu templo. Façam essa experiência comigo, diz Javé dos exércitos. Vocês hão de ver, então, se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vocês as minhas bênçãos de fartura, acabarei com as pragas das plantações, para que eles não destruam os frutos da terra e nem devorem a vinha no campo. Acabarei com as pragas das plantações. Em outras traduções, eu vou parar a ação do devorador, na qual eles transformaram essa figura de demônio. Agora, o que Malaquias diz aqui, quando ele traz essa palavra devorador, vamos lá, para o que ele traz, essa palavra devorador, o que é que o livro de Joel, o profeta Joel, ele diz? Olha aqui, pega a sua Bíblia, tenha paciência, o estudo aqui vai ser longo,
mas completo e minucioso. Em nome do Senhor Jesus, Yeshua, você vai ter a mente liberta. Se você desejar, buscar, o Espírito de Deus vai te revelar e você vai decidir ou não em se libertar, porque a decisão também é sua. Joel, profeta Joel, capítulo 2, verso 23. Alegrem-se, filhos de Sião, e façam festa a Javé, o Deus de vocês, pois ele mandou no tempo certo a chuva mansa e faz cair também a chuva forte. As primeiras e as últimas chuvas, tudo como antigamente. Os terreiros estão forrados de cereais, os tanques estão transbordando de vinho e azeite novo. Estou compensando os anos que foram devorados pelo gafanhoto, o salteador, o descascador, o cortador, o meu poderoso exército que um dia mandei contra vocês. Agora vocês poderão comer com fartura e louvar o nome de Javé, o Deus de vocês, pois no meio de vocês ele faz maravilhas. Vou ler de novo isso aqui. Verso 25, livro de Joel. Estou compensando os anos que foram devorados pelo gafanhoto. Por quem? Pelo gafanhoto. O salteador, o descascador, o cortador, o meu poderoso exército que um dia mandei contra vocês. Malaquias. Façam essa experiência comigo de Javé dos Exércitos, vocês hão de ver. Então, se não abro as comportas do céu, Joel fala lá, que seriam as comportas do céu, chuvas, que iriam transbordar os celeiros deles, porque sem chuva, quem vivia da plantação e agricultura não vive, vai morrer de fome, não vai ter seu alimento. Então, quando Deus reteve as comportas do céu sobre Israel, por causa dos sacerdotes, toda a nação padeceu, porque era a nação que vivia da agricultura e da pecuária. Acabarei com as pragas das plantações, para que elas não destruam os frutos da terra e nem devorem a vinha no campo. Agora, te pergunto, você já lendo junto comigo o livro de Joel, entendendo que esse devorador aqui era gafanhoto, que destruía as plantações, e o Eterno diz aqui, se vocês me obedecerem, eu vou abrir as comportas do céu, vou derramar bênção, uma fartura de chuva tão grande, e vou parar as ações do gafanhoto. Porque eles estão destruindo com a plantação de vocês. Mas obedeçam-me a mim. Me dê o melhor. E eu vou parar a ação do gafanhoto. Acabarei com as pragas das plantações, para que eles não destruam os frutos da terra e não devorem a vinha no campo. Aonde tem demônio aqui, minha gente? Aonde tem demônio aqui? Nenhum. Não há demônio aqui nenhum. Devorador, gafanhoto. Bênção sem medida, chuva. Com portas do céu abertas. Derramarei chuva. Joel capítulo 2 claramente traz essa passagem. Claramente traz o que significa as comportas do céu serem abertas. Claramente traz o que é devorador, o que são os gafanhotos destruindo plantações. Agora, se você não consegue compreender isso, aqui, só aqui, já seria o suficiente para você entender o que era dízimo. Porque para quem foi dito
para que nação foi dita, para quem era a sentença, por que era a sentença, o que é o devorador dos escritos, Malaquias 3:10, o que quer dizer as comportas do céu sendo abertas, não tem nada a ver com bênção material, não tem nada a ver com demônio sendo na figura de devorador, nada a ver. Estou te provando aqui na palavra do Altíssimo, na qual você crê, eu acredito, talvez tenha resistência a praticá-la. É diferente. Entende? Mas vamos lá. Vamos para Levítico. Levítico, capítulo 27, verso 30. Todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem a Javé. É coisa consagrada a Javé. Vou repetir. Levítico, capítulo 27, verso 30. Todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem a Javé. Vamos mais. Números, capítulo 18. Pega a sua Bíblia, acompanha. Números, capítulo 18, verso 21. Aos filhos de Levi, quem é os filhos de Levi? Wilson, me explica, já que o estudo é detalhado. Levi são da tribo de Levi, nada a ver com levita que canta. Apesar que no templo, eles que serviam no altar, tinham questão de instrumentalidade lá. Mas nada a ver com a atualidade cá. Eles eram da tribo de Levi e eles serviam no altar, no templo judaico. Aos filhos de Levi, dou como herança todos os dízimos recolhidos no Brasil, na Espanha, na Alemanha, em Marrocos. Aos filhos de Levi dou como herança todos os dízimos recolhidos em Israel, para pagar os serviços que me prestam na tenda da reunião. Os filhos de Israel nunca mais se aproximarão da tenda da reunião, pois pecariam e morreriam. Os levitas da tribo de Levi, não de qualquer outra tribo, eram 12 tribos, mas só os da tribo de Levi tinha essa aproximação e serviam no templo, no altar. Desempenharão as tarefas da tenda da reunião e carregarão o peso da sua responsabilidade. Apenas os da tribo de Levi. Eram 12 tribos. Somente os da tribo de Levi tinha esse direito. Aos filhos de Levi dou como herança todos os dízimos recolhidos em Israel. Ok? Acho que acabou? Deuteronômio, capítulo 14. E essa daqui é uma lapada, uma verdade jamais lida em qualquer denominação evangélica, por qualquer pastor evangélico ou qualquer outro que tenha um título, lida e ministrada na verdade. Porque é uma coisa estarrecedora que aqui está escrito na palavra do Altíssimo. Deuteronômio capítulo 14. Todos os anos, não é todos os dias, não é todo culto, não é todo momento, não é toda vez que você receber, ela faz um bico, pega R$100, aí faz um bico semana que vem, pega mais 50,
Aí faz uma faxina aqui, pega 150 conto, tem que tirar. Não? É estranho. Todos os anos, você separará o dízimo de qualquer produto de seus campos e o comerá diante do seu Deus, no lugar que ele estiver escolhido para lhe fazer habitar o nome dele. Nesse lugar, você comerá o dízimo do dinheiro. Oh, não? Ih, rapaz. Nesse lugar, você comerá o dízimo do trigo, do vinho novo e do óleo, e também os primogênitos das vacas e das ovelhas, para que você aprenda continuamente a temer Javé, seu Deus. Agora aqui é estarrecedor. Se o caminho for longo demais e você não puder levar o dízimo, já descrito anteriormente, porque fica muito longe o lugar escolhido por Javé, o seu Deus, para ali colocar o nome dele, e Javé, seu Deus, tiver abençoado você não é você e eu não, ele está falando com Israel, viu? Lembra-se disso. Com Israel. Então venda, preste atenção, pegue o dinheiro e dê aos sacerdotes. Pegue o dinheiro e vá ao lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido. Aí, você trocará o seu dinheiro por aquelas coisas que desejar: vacas, ovelhas, vinho, bebida embriagante ou bebida forte, depende da tradução. Tudo o que você quiser, você comerá aí, diante de Javé, seu Deus, e festejará com a família. Mas não abandone o levita que mora em suas cidades, pois ele não tem parte nem herança com você. Levítico 27. Aos levis da tribo de Levi, dou todos os dízimos como herança. E ele volta a repetir, não esqueçam deles. Versículo 28. A cada 3 anos você pagará o dízimo da coleta do ano e o colocará nas portas da cidade. Então virá o levita, que não recebeu uma parte na herança de vocês, o imigrante, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que vivem nas suas cidades. O comerão até ficarem saciados. Desse modo, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o trabalho que você realizar. Palavra do Altíssimo. Vá falar com ele, comigo não. Gente, eu só trago o que está escrito. Não são palavras de Wilson, não. Não se aborreça com isso, não. Se aborreça com o Altíssimo, que a palavra é dele. A palavra é dele. Isso aqui você não vai ler, você não vai achar nas denominações que ninguém lendo para você isso aqui não. Mas lembre-se que você é responsável por chegar ao entendimento X ou Y, viu? Não jogue para cima de quem tem o domínio disso aqui não, porque Jesus disse: um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Não é só quem guia, também quem é guiado, ok? Dito isso, Abraão, Wilson, pagou o dízimo. E o dízimo, por Abraão, foi antes da lei. Assim como Jacó, que fez uma barganha, fez um voto. Vamos lá para o dízimo de Abraão. E sobre o dízimo de Abraão, nós vamos minuciar detalhadamente na carta aos Hebreus. Aqui, nada fica para trás, não. Aqui é tudo detalhado na palavra de Deus, conforme a palavra do Altíssimo diz, com
texto e contexto. Nada aqui fica solto, não. Nada aqui fica solto. Não quero atrapalhar a sua mente, eu quero trazer à sua mente a verdade do evangelho puro da graça. E você se libertar da lei de Moisés, exposta por esses homens aí, que estão levando preso as mentes de vocês. Livro de Gênesis, capítulo 14, verso 17. Quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomer e os reis aliados, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, levou pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos a você. E Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo. Eles também amam essa passagem porque incute na cabeça das pessoas que, olha aqui, ó, eles ficam pregando aí que o evangelho, que o dízimo é da lei, que não está na graça. Mas o dízimo é antes da lei, meu povo. Eles são ignorantes, eles não entendem, eles querem enganar vocês, eles são falsos mestres. Bem que Jesus disse que haveria falsos profetas, falsos pregadores. Vocês não dêem ouvir essas pessoas aí do YouTube, de pessoas que são desigrejados, estão querendo desviar vocês da verdade. É ou não é? O que eu falei, acabei de falar agora, que existe ou não existe na sua denominação esse tipo de pregação? Não estou falando uma baboseira não, gente, porque eu não caí de paraquedas aqui. Já falei. Eu estive lá dentro. Eu sei o que eu estou falando. Eu fui consagrado lá pelo azeite, não por Deus, por evangelista, missionário e pastor auxiliar. Então eu sei bem o que eu estou dizendo. Um dia também eu preguei dízimo. Um dia também eu acreditei nessa mentira. Mas se ficando na sua mente 4 pilares que eu inventei. Você precisa desejar, buscar. Depois que você deseja, que você busca, é impossível que o Espírito de Deus não te revele, mas ainda assim, o quarto e último e mais importante pilar, você precisa decidir pela verdade ou continuar no engano. E toda vez que eu desejei, busquei, e o Espírito Santo me revelou, eu decidi pela verdade. E não foi diferente. No dia que eu fiz isso, que percebi que o dízimo era uma mentira, o maior roubo da história religiosa do mundo, eu digo, opa, tô fora. Eu escolho Jesus a verdade, eu fico com o engano dos homens. E caí fora. Então eles vão para essa passagem porque Abraão foi antes da lei. Tem uma passagem também aqui de Jacó, em Gênesis capítulo 29, verso 20. Jacó fez então esse voto, coisa da lei, voto, que eles trazem também para a graça, e tiram dinheiro de vocês com votos, dízimos, ofertas ao templo e campanhas que já algo que nem na lei era. Se Deus estiver comigo e me proteger no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então Javé será meu Deus, e esta pedra que ergui como estela será uma casa de Deus, e eu te darei a 10ª parte de tudo que me deres. Jacó aqui faz uma barganhazinha com Deus, faz um voto e promete dar tudo, a 10ª parte de tudo, se Deus fosse com ele, Deus o abençoasse. Vamos agora entender na carta aos Hebreus o que foi feito por Abraão. O que foi feito por Abraão
quando ele foi ao encontro de Melquisedeque e pagou o dízimo a Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Quem Melquisedeque representava naquele encontro de Abraão e ele? Quem Abraão estava representando quando pagou o dízimo dos despojos da guerra? Isso tudo você vai ficar sabendo nesse instante. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Dê uma parada, dê uma pausa para beber uma água, que aqui é tudo ao vivo, aqui não tem enrolação não, aqui não tem segredinho não, viu? Mas voltando, Carta aos Hebreus. Olha, primeiro ponto que se precisa entender. Carta aos Hebreus. Wilson, essa carta está no Evangelho, no Novo Testamento. Aí você está... Não, preste atenção. Aquilo que eu tenho ensinado, dito, que você precisa entender que não é o fator de estar na Bíblia, que é para mim, é para você. Você pode desfrutar de muitas coisas que ali estão escritas, mas você precisa entender, para ter uma leitura saudável e não ser preso, cativo por os enganadores, é para quem foi escrito, para quem foi dito, o contexto dali, o pano de fundo do que estava acontecendo. Tentar entender um pouco da mente de uma cultura que ele vivia. Isso tudo é importante para a leitura saudável e se libertar do engano. A carta aos Hebreus é uma discussão de que foi Paulo, não foi Paulo, foi Apolo, não foi Apolo, foi Barnabé. É uma discussão entre esses três. Eu me inclino mais para Paulo, porque foi aquele que combateu a lei de Moisés, tanto para os gentios, apesar de ser levantado para os gentios, Paulo teve entraves enormes com os judeus, judaizantes, aqueles judeus convertidos a Cristo e que queria converter gentios em judeus, não apenas satisfeitos que os gentios tivessem introduzido no corpo de Cristo, mas que eles também guardassem a lei mosaica. E, nesse período, a carta aos Hebreus foi escrita, dizem uns, em 65, 68, nessa faixa aí também, não é uma coisa 100% certa, mas antes do templo cair por terra, em 70 DC, essa carta foi escrita. E ali existia irmãos judeus, que ainda estavam tendo práticas da lei mosaica. Por incrível que pareça. Além de alguns judeus que ainda não estavam sendo convertidos. Então essa carta foi escrita para os hebreus, para os judeus convertidos em Cristo e os não convertidos, mas hebreus. Ok? Entendeu isso aí? Bacana. O capítulo 7, pega a sua Bíblia, é muito importante. Lembre que nós viemos lá de Abraão, que pagou o dízimo antes da lei, teve na figura representativa Melquisedeque, e o escritor aos Hebreus, por isso que eu digo sempre, o escritor aos Hebreus, não bato martelo aqui dizendo que foi Paulo, apesar de ser inclinado para Paulo, não bato martelo aqui dizendo que foi Paulo. Escritor aos Hebreus, ele traz de forma minuciosa o que foi feito ali, naquele encontro entre Abraão e Melquisedeque. Vamos ler com bastante atenção. Depois de um estudo desse, você continuar na prática do dízimo, não sei mais o que dizer, porque é uma escolha sua, é claro, né? Só respeitar mesmo a escolha sua. Mas vou dizer que, lamentavelmente, você vai continuar no engano. Capítulo 7. Vou ler todo o capítulo 7 com você. Todo.
É um estudo que vai abrir a sua mente. Mas que você vai dizer assim, glória a Deus, que delícia de ensinamento. Não é de mim, é do Espírito de Deus, que me libertou do engano do Evangelho desses pregadores, trazendo a lei de Moisés para a gente, e vai libertar você também. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi ao encontro de Abraão, quando este voltava vitorioso da batalha contra os reis, descrito lá em Gênesis 14. Ele quem? Melquisedeque, abençoou Abraão, e Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo. Traduzido, o nome Melquisedeque significa rei de justiça. Além disso, ele é rei de Salém, isto é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo nem fim de vida, como o Filho de Deus. Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Os 3 primeiros versos, ele traz aqui quem era Melquisedeque, que abençoou Abraão. Você já deu para entender que esse Melquisedeque representa quem aqui? Jesus Cristo. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte daquilo que havia de melhor nos despojos. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, preste atenção, que se tornam sacerdotes, devem cobrar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, das outras tribos. Embora estes também sejam descendentes de Abraão. Embora que estes também, os Levi. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, cobrou de Abraão a 10ª parte e abençoou aquele que havia recebido as promessas de Deus. Ora, sem dúvida, quem é abençoado é inferior àquele que o abençoa. Ou seja, se Melquisedeque abençoou Abraão, está dizendo que Melquisedeque era superior a Abraão. Além disso, os filhos de Levi, que cobram o dízimo, filhos de Levi, tribo de Levi, que ainda estava o templo erguido, antes dos anos 70, ainda cobravam os dízimos. Estavam na lei ainda, instituído ali, porque o templo ainda não tinha caído, não tinha sido destruído. Está entendendo? Ainda existia o templo, existia toda a orquestração sacerdotal. Além disso, os filhos de Levi, que cobram o dízimo, são homens que morrem. Lá, Melquisedeque, porém, o dízimo foi cobrado por uma pessoa da qual se declara que está viva. Preste atenção. Melquisedeque representa Jesus Cristo. Por outro lado, podemos dizer que o próprio Levi, a própria tribo de Levi, que recebe o dízimo das outras tribos, não era dos cristãos não, gente. A tribo de Levi, na qual o templo estava erguido ainda, continuavam recebendo os dízimos das outras tribos dos judeus, que ali estavam ainda presentes, enquanto o templo estava erguido. Preste bem atenção. Aqui o escritor aos Hebreus, em momento nenhum, diz que a tribo de Levi recebia dízimo dos cristãos gentios. Nananina, não. Nananina, não. Aqui ele nem cita aqui isso aqui. Preste atenção. Vou repetir e voltar ao verso 8. Além disso, os filhos de Levi, os da tribo de Levi, que cobram o dízimo, cobram presente naquele momento, são homens que morrem. Lá, quando Melquisedeque recebeu. Porém, o dízimo foi cobrado por uma pessoa da qual se declara que está viva.
Por outro lado, podemos dizer que o próprio Levi, o próprio povo da tribo de Levi, que recebe o dízimo, também entregou a sua 10ª parte na pessoa de Abraão. Oh, glória a Jesus! É tão linda a palavra de Deus, quando lida de forma simples e explicada, sem maldade, sem má fé. Deu para entender quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que representa Jesus Cristo, representava na época Jesus Cristo. Os da tribo de Levi, na pessoa de Abraão, pagaram o dízimo. Vou repetir, é lindo demais. Por outro lado, podemos dizer que o próprio Levi, o pessoal da tribo de Levi, que recebe o dízimo presente na época da escrita, também entregou a sua 10ª parte na pessoa de Abraão. De fato, Levi ainda se encontrava no corpo do seu antepassado quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Olha que analogia. Quando Abraão chega para Melquisedeque e paga o dízimo dos despojos, estava ali dizendo que a tribo de Levi estava fazendo isso por meio de Abraão. É lindo demais a palavra quando é lida de uma forma simples. Verso 11 em diante. A perfeição não chegou com os sacerdotes, filhos de Levi, da tribo de Levi. Não chegou à perfeição. Eles pagando o dízimo por meio de Abraão, recebendo o dízimo do povo, não chegou à perfeição. Embora se baseasse neles a lei dada ao povo judaico. Vou repetir. A perfeição não chegou com os sacerdotes, filhos de Levi. Embora se baseasse neles a lei dada ao povo judaico. O escritor aos Hebreus é fantástico. Ele joga por terra a mentira de uma forma tão escancarada na cara dos pregadores da lei de Moisés aí hoje. E você precisa entender isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Caso contrário, que necessidade havia de se apresentar outro sacerdote? Se a lei das ordenanças e mandamentos da Moisés fosse perfeita, ele pergunta, caso contrário, que necessidade havia de se apresentar outro sacerdote? E por que se diz que ele seria sacerdote segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque? Ele quem? Está falando de Jesus. Em vez de dizer segundo a ordem do sacerdócio de Arão, olha, está dizendo, se a lei aperfeiçoasse alguma coisa com seus dízimos, ofertas, sacrifícios de animais e outras coisas mais, são 613 mandamentos, que necessidade de levantar-se outro sacerdote haveria? Pela linhagem de Melquisedeque, que representava Cristo lá atrás, e não se levantou novamente outro pela linhagem de Arão, tribo de Levi. Portanto, existe mudança de sacerdócio, e isso supõe que também haja mudança de lei. Se há mudança de sacerdócio, também há mudança de lei. Ora, a pessoa da qual se dizem essas coisas é de uma tribo diferente, da qual nenhum membro jamais esteve a serviço do altar. Quando ele traz Jesus, a pessoa de Melquisedeque, ele está dizendo que Jesus não é da tribo de Levi. A pessoa da qual se dizem essas coisas, ele está dizendo de Jesus, é de uma tribo diferente, da qual nenhum membro jamais esteve a serviço do altar. Não. Lá em Levítico 27, nenhuma tribo, a não ser a de Levi, ministrava no altar do templo. Agora, se era perfeita, os seus dízimos, ofertas, sacrifícios e outras coisas mais, por que se levantar outro sacerdócio, Jesus, na pessoa de Melquisedeque, de uma outra tribo? De fato, sabe-se que nosso Senhor, está falando de Cristo Jesus, é descendente da tribo de Judá, da qual Moisés não diz nada ao falar de sacerdotes. Isso fica ainda mais claro no momento... Para aqui, que coisa linda! Isso fica ainda mais claro no momento em que surge
A semelhança de Melquisedeque, um sacerdote diferente, que não se tornou sacerdote por causa de uma filiação humana, mas pelo poder de uma vida indestrutível. De fato, a Escritura testemunha sobre ele: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Assim, fica abolida a lei anterior. Vou ler de novo aqui, que a sua mente ela vai se abrir em nome do Senhor. Isso fica ainda mais claro no momento em que surge a semelhança de Melquisedeque, um sacerdote diferente, que não se tornou sacerdote por causa de uma filiação humana, mas pelo poder de uma vida indestrutível. De fato, a Escritura testemunha sobre ele: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim fica abolida, acabada, destruída a lei anterior, com seus dízimos, ofertas, sacrifícios e outras coisas mais, por ser fraca e inútil. De fato, a lei não levou nada à perfeição. Por outro lado, introduziu-se uma esperança melhor, graças à qual nos aproximamos de Deus. Além do mais, isso não aconteceu sem juramento. Os outros se tornavam sacerdotes sem juramentos. Jesus, porém, recebeu um juramento de Deus, que ele disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por essa razão, Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor. Ainda mais, os filhos de Levi se tornaram sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer no cargo. Então, iam se trocando sacerdotes. Jesus, porém, não deixará de ser sacerdote, porque permanece vivo para sempre. Por essa razão, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que se dirigem a Deus por meio dele. De fato, Jesus está sempre vivo para interceder a favor deles. Por isso, Jesus é o sumo sacerdote de quem tínhamos a necessidade. Santo, inocente, sem mancha, diferente dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como precisam os outros sumos sacerdotes presentes, como a escrita foi feita, ele não precisa, como precisam os outros sacerdotes, os outros sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, antes pelos próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque ele, oferecendo-se a si mesmo, fez isso uma vez por todas. A lei constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza humana. Mas a palavra do juramento, aqui no verso 20 em diante, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho, que é perfeito para sempre. Aleluia ao grande Rei. Aleluia ao escritor do livro aos Hebreus. O escritor do livro aos Hebreus, ele diz claramente, minha gente, ele diz claramente que a lei foi destruída, abolida, acabada. Vou ler de novo essa parte aqui que é perfeita. Verso 18. Assim fica abolida a lei anterior por ser fraca e inútil. Meu amigo, meu irmão, minha amada, saia disso aí. A lei de Moisés, imposta por esses caras com dízimos, ofertas ao templo, sacrifícios, votos, foi abolida. Está aqui. Assim fica abolida a lei anterior por ser fraca e inútil. Isso ele está dizendo aos hebreus, judeus, que nem tem nada a ver. Em momento nenhum ele cita gentil. Quando ele cita no presente que os filhos de Levi, porque o templo ainda estava erguido, essa carta foi escrita antes de 70, e vocês recebem tribos de Levi.
recebem. Mas ele está dizendo assim, olha, não era para mais isso acontecer. A lei foi abolida por ser fraca e inútil. Imagina se o escritor aos Hebreus está dizendo para os judeus que tinham a lei de Moisés de forma rígida. Como é que você, que não tem nada a ver com a lei de Moisés, está pagando dízimo a quem? Se os próprios levitas, na pessoa de Abraão, pagaram dízimo, por isso, tá vendo quando a coisa é escrita de forma honesta, simples. E quando eles pegam o exemplo de Abraão, opa! O escritor Hebreus também pegou o exemplo de Abraão e disse assim, Abraão, na pessoa da tribo de Levi, pagou os dízimos. Então a tribo de Levi que recebia os dízimos também pagou na pessoa de Abraão. Só que agora, mais nada, acabou. E quando 70 descer, o templo foi destruído, aí acabou de vez. Quer ver de uma forma honesta? Você conhece algum judeu? Você tem alguma amizade ou um conhecido que conheça algum judeu? Chega para esse judeu, diz assim, você que é judeu, na qual foi dada a lei de Moisés, você paga dízimo? Ele vai achar que você está delirando. Eu vou pagar dízimo aqui, rapaz. Como vou pagar dízimo aqui? Se o templo não existe mais, como eu vou pagar dízimo? Mas pergunta ele. Agora você é gentil. Você está pagando algo. Quando Abraão pagou o dízimo, não foi na pessoa da gente não, como eles ensinam não. Foi na pessoa da tribo de Levi, que estava no ombro de Abraão. Você está vendo quando a palavra é lida de forma honesta, simples, como um engano cai por terra? Porque eles usam a passagem de Abraão para dizer que Abraão foi exemplo antes da lei e nós temos que ser exemplos como Abraão. E o escritor Hebreus joga por terra essa mentira. Abraão representava a tribo de Levi, Melquisedeque representava o Cristo. Uma grande verdade que você precisa compreender. Então tenho aqui, vou ler aqui para vocês, Lucas. Essa é uma passagem já matada, né? Mas, enfim. Lucas capítulo 11, verso 42. Mas, ai de vocês, fariseus, porque vocês pagam o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar isso sem deixar de lado aquilo. Eles amam também essa passagem, porque o livro histórico de Lucas ou Mateus, João, Marcos, Jesus de Nazaré está sob a lei, debaixo da lei de Moisés, e jamais, que Jesus não é mentiroso. Jesus não é mentiroso. Ele mesmo disse, eu não vim como judeu, eu não vim abolir nem destruir, eu vim cumprir. E quando ele está consumado, cumpriu. E aí se fez necessário um outro sumo sacerdote, que não era da tribo de Levi, da tribo na qual Moisés nunca falou sobre servir altar, da tribo de Judá, e nele, cumprido em Jesus Cristo, a lei é abolida, torna-se inútil e fraca, em 70 DC de vez acabada para os judeus. Para os judeus. Imagine a gente que é gentil. Não existe em nenhum versículo, nenhum verso da graça nas epístolas de todos os apóstolos aqui que teve carta aqui, o não apóstolo, que os gentios pagavam dízimo. Por quê? Não era para os gentios pagar dízimo. Eles nem recebiam dízimo de gentios. Se o gentio quisesse pagar dízimo, ele tinha que primeiro circuncidar-se para se tornar um judaizante.
um gentio convertido ao judaísmo. Aí ele poderia ter as práticas judaicas. Fora isso, negativo. Então, quando você lê de forma honesta e sincera, com a mente aberta, você vai compreender o maior roubo da história religiosa, que é o dízimo. A galinha de ouro dos pastores. Você não é escravo. Paulo, aos irmãos da região da galáxia. Vamos lá? Capítulo 5. Não. Capítulo 21. Vocês que querem ficar submetidos à lei, me digam uma coisa. Será que não ouvem o que diz a lei? De fato, aí está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher. O filho da escrava nasceu de modo natural, enquanto o filho da mulher livre nasceu por causa da promessa. Simbolicamente, isso quer dizer o seguinte: as 2 mulheres representam as 2 alianças. Oh, glória! Uma, a do Monte Sinai, gera para a escravidão e é representada por Agar, pois o Monte Sinai está na Arábia, que é o país de Agar. E Agar corresponde a Jerusalém atual, que é escrava junto com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito, está na Escritura: alegra-se, estéril, você não dava luz. Grite de alegria, você que não conheceu as dores do parto, porque os filhos da abandonada são mais numerosos do que os filhos daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Acontece agora como acontecia naquele tempo. O que nasceu de modo natural persegue aquele que nasceu segundo o Espírito. Mas o que é que diz a Escritura? Expulse as escravas e o filho dela. Porque o filho da escrava não receberá herança junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Encerro esse estudo, esse ensinamento, com a seguinte pergunta. O último escrito aqui por nós. Você é filho da escrava ou é filho da livre? Qual a mulher representa para você? Sara ou Agar? Você que sabe. Compartilhe esse vídeo para que alcance vidas e vidas sejam edificadas. Dê o seu joinha, aperte o sino da notificação para que quando fizer novos vídeos a plataforma notifique você. E se inscreva nesse canal que é totalmente de graça. De graça recebeste, de graça dai. Tudo que eu trouxe aqui de forma minuciosa, explicativa, detalhada com calma, está contido na palavra do Altíssimo. Essa leitura do escritor aos Hebreus, capítulo 7, ela é fantástica. Você já tinha lido alguma vez? Na sua vida, na sua carreira, na sua evangélica? No seu curso com Cristo, você já tinha lido alguma vez a carta aos Hebreus? No capítulo 7? E se leu? Tinha conseguido entender exatamente o que o escritor estava querendo passar? Agora você entendeu por que Abraão pagou dízimo, não é? É. Como esse povo engana a gente, né, rapaz? Mas os dias deles estão contados.
Estou batendo nessa tecla aqui. O dinheiro deles estão diminuindo. Claro que vai existir sempre os cegos, aqueles que não estão nem aí, e que, tidos por sua própria torpe ganância, vão continuar alimentando esses caras aí. Mas eu acredito que os filhos da Livre vão ser alcançados. Vão sim. Eu me pego muito na palavra que Cristo disse a Paulo: continue pregando nessa cidade, porque há muitos meus aqui. E o espírito deles, que é meu, vão despertar com a sua ministração. Volto a dizer, não sou o dono da verdade, não sou o único que prega essa verdade e tem pregado essa verdade aí afora. Então, não me coloco acima de ninguém, não tenho título nenhum sobre mim, sou apenas os irmãos de vocês, porque Jesus é que disse, todos nós somos irmãos. E se ele disse, ele disse. O que dizem aí, prefiro ficar com o que Jesus disse. Todos nós somos irmãos. Beijo no coração. Até o próximo vídeo.